Todos tranquilos? Então vamos. Graças a Deus. Só vou tirar o fone porque eu acho que fica muito ruim me ouvir com o fone para fazer oração. Peraí. Tá. Oi, melhorou? Certo? Vamos orar. Uhum. Vamos nesse momento, então, elevar o nosso pensamento e o nosso coração no nosso Senhor Jesus Cristo. Querido amigo Jesus, agradecemos por mais um dia, mais uma semana em nossas vidas, que passamos com muita saúde, paz, sabedoria, amor, frente a muita proteção sua e dos bons espíritos. Peçamos discernimento e auxílio e muita fé para conseguir driblar os desafios de cada dia que a vida nos impõe. Que possamos transmitir esse amor e essa mensagem de fé e de muita paz às pessoas que passam por nós todos os dias e às pessoas que convivem conosco. Que a nossa oração seja transmitida não somente às pessoas que convivem conosco, aquelas pessoas que amamos, mas também a todas as pessoas que necessitam. Todas aquelas pessoas que estão necessitadas, que por qualquer motivo perderam as forças para rezar. Peçamos que elas encontrem no fundo do coração, encontrem Deus e consigam enxergar cada pequena bênção que existe no dia a dia e cada livramento que Deus nos concede a cada minuto. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Amanda. Então vamos continuar aqui, aquilo que nós falamos no começo do outro, vai valer para agora, né? A gente só relembrar da oração, que é: dois homens subiram ao templo. Subir ao templo significa subir. Ir ao templo é subir, é você sair do estágio espiritual que você se encontra para um estágio espiritual superior. Só de você ter a boa vontade de sair da onde você está para poder ir ao templo, você sobe espiritualmente, entende? Entenderam isso? No momento que eu quero me ligar a Deus, eu estou disposto a ir para a igreja, a ir para o templo, a participar de um estudo espírita. Então, eu estou subindo do meu patamar normal do dia a dia para um patamar melhor. Então, buscar o templo já é subir. Só que nós temos muitos limites, muitas situações, vamos falar assim, em que a gente busca Jesus, mas não necessariamente com o coração. O coração. Então eu vou ao templo, mas eu posso ir ao templo mesmo subindo do patamar que eu estou, mas não o suficiente para fazer uma oração com o coração. Vocês compreendem isso? Vamos pensar assim, ó. Todo mundo que vai à igreja vai com boas intenções? Oi? Tem gente que vai para arrumar parceiro. O Manuel falou que tem gente que vai para arrumar parceiro.
É isso mesmo, filho? Minha avó já recomendou a mesma coisa e já teve contato sobre isso. Também acontece a mesma coisa nas igrejas evangélicas. Né? Sim. Quem comentou? Vai para onde arrumar parceiro? A igreja? Ah! Explique esse A aí, por favor. Não. Explica esse... Ah, entendi. Ah, tá. É porque tem gente que vai mesmo. Oh, deixa eu te contar, mano. Eu já contei aqui, eu vou falar para você. Lá em Piuí, onde você mora, o pessoal fazia assim, naquela praça em frente à igreja matriz, os homens andavam indo para a direita, do lado de fora, e as mulheres iam para o lado esquerdo, do lado de dentro, depois da missa. A minha avó me contava isso. No meu tempo, não chamava footing. Hã? Chamava footing. Como? A minha avó falava isso. Chamava footing. 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 Isso. A minha avó falava isso comigo. Uhum, minha avó falava que ela fazia Era isso. uma paquera, era para paquerar. Era. Eu vou evitar comentar. Foi você que falou, você começou a contar. Pois é, mas aí vocês foram e né, trouxeram um exemplo em prática. Você já fez isso na adolescência, né, Thales? Pior que não, você acredita? Porque eu sou espírita desde pequeno. Eu não ia para a igreja. Mas é para praça, uma coisa não impede a outra. Marca o horário que termina a missa, vai para lá. Não é uma naquela época, domingo eu não saía, porque por causa da aula do outro dia, mas eu não participei disso, não. Mas a gente ia para a praça, sim. Não posso negar, não. Mas, assim, não era para isso, não. Agora, o Emanuel falou que a avó dele, que era evangélica, ia para a igreja evangélica, tinha isso também, né? Arrumar casamentos, isso sim. Isso é até bom, né, filho? Também eu acho que as pessoas iam para o centro para arrumar parceiro. Muitas vezes a pessoa entra no centro espírita, mocinha, e fala assim, quero encontrar um homem que seja espírita, espiritualizado. Gente, lá estão os piores. A pessoa que recebe a doutrina espírita, que ela tem que pagar demais, os defeitos são muito grandes. Ela vai achar que vai encontrar uma coisa boa, ela vai encontrar uma bomba. Vai ser enganada. Desculpa, eu não consegui ficar sério com esse negócio. Mas tá bom. Então, vamos lá. Em relação a essa situação aqui, ela é mais profunda ainda. Por que ela é mais profunda? Porque a gente pode procurar a igreja, procurar o templo com intenções de poder. E aí eu vou contar uma história que o Manuel que me fez lembrar, que algumas pessoas, donas de loja, iam para as igrejas para poder conseguir cliente, fazer amizade para conseguir cliente. Eu não estou questionando muito a questão do que estava no íntimo da pessoa, porque a gente não tem como julgar. Mas ir para a igreja com essa intenção, eu não acho que é buscar Deus, sabe? Entendem isso? É isso. Então, eu posso ir para a igreja, eu vou subir de patamar. Estou procurando Deus, se a intenção for procurar Deus. Os dois procuraram orar lá, então eles subiram um pouco. Mas tem níveis e níveis. Então, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou. Isso aqui é o tal de colocar o nome de Deus em vão. Porque não sou como os demais homens. Gente, não sou como os demais homens, chama iniquidade. Roubadores, injustos e adúlteros. Quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Nem ainda como este publicano. Ainda xingou o coitado lá. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Isso é o quê? É justo materialmente. Nós somos obrigados a ser justos materialmente. Se a gente não pagar o imposto de renda, o que vai acontecer? Nós vamos sofrer com isso? Não? Vai. Então nós temos que fazer o quê? Pagar. Porque é uma justiça, que isso que ele está falando é a justiça do mundo. A pessoa, nossa, trabalhar dignifica o homem. Sim, quanto mais ele coloca o coração e dedicação ao trabalho. Mas se ele trabalhar com preguiça? E hoje tem até o meme, você trabalha com o quê? Com preguiça. Vai lá com preguiça. Então, essa é uma questão para a gente pensar bastante.
Como que eu vou ao templo? Como que eu chego no estudo? Qual é a minha intenção? É desencargo de consciência? Eu estou buscando Deus de fato, ou eu estou buscando só um lenitivo para o meu coração e eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes? Hipócrates, né, o pai da medicina, falava assim: para tratar alguém, primeiro pergunta se ele quer ser curado. Porque se ele não quiser ser curado, não adianta nem tentar. Só para poder ser curado, tem que mudar os hábitos. Se não mudar o hábito, você não vai ser curado. Então, você vai ao tempo, você tem que mudar o hábito. Vocês concordam ou não? Então tá bom. Então, dentro disso, olha que ele, depois de falar isso, ele fala assim: publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Jesus quis dizer, humildade, mas batia em seu peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele, então, fez algo que a gente tem dificuldade: reconhecer-se com erro. Reconhecer que tem erro. Então ele reconheceu, eu sou pecador. Porque ele reconhece, eu sou pecador, então, evidentemente, ele passa a ter humildade. Vocês concordam? Se houver sinceridade, eu acho que sim, né? Aí o Cristo, com a autoridade dele, disse: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É o sentimento de humilhação, de exaltação ou de humilhação. É algo que você tem dentro de si. Não é necessariamente o que fala. O Cristo falou: eu sou filho de Deus. O Cristo disse quem ele era, mas ele não falou por orgulho, ele falou para a missão que ele estava trazendo para ele, que ele veio fazer. Ele, em momento algum, foi um indivíduo orgulhoso ou vaidoso. O Cristo não. O Cristo foi o exemplo da humildade, exemplo do amor ao próximo, exemplo do bem. Mas ele disse: eu sou filho de Deus. Ele falou quem ele era. Isso é se exaltar? Não, isso é realidade. Então, a questão íntima da exaltação é porque a gente não sabe orar direito, né, gente? A gente não ora nem pensando nos outros, muitas vezes. O importante da oração é se ligar a Deus com humildade, é procurar Deus com amor mesmo. É ver o sofrimento do outro e já orar por ele. É ver a situação do outro e já orar. É ver o nosso estado e orar e pedir ajuda. Ah, mas eu errei, estou com vergonha de Deus. É um momento de pedir ajuda, porque você vai ter humildade de pedir ajuda. Muitas vezes o nosso orgulho é tão grande, nossa vaidade é tão grande, que a gente erra e fala assim: não quer nem falar com Deus. Mas é Ele que vai ajudar, ué. Nós nos acostumamos a fugir de nosso Senhor. Até para pedir ajuda nós somos vaidosos. Temos que aprender a orar com determinação, humildade e gratidão. E traziam-lhe também pequeninos para que ele os tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai-me a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então vamos parar por aqui. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instrução dos Espíritos, item 18, deixar vir a mim as criancinhas. Tem duas mensagens. Mensagem de São João Evangelista e de um Espírito Protetor.
E nós também temos as mensagens trazidas pelo Emmanuel sobre essa passagem. Então, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 18. Eu vou colocar na tela aqui para vocês acompanharem, tá? Para a gente ver o que João Evangelista tem a dizer sobre deixar vir as minhas criancinhas, sobre essa parte. Depois a gente vai ver Emmanuel também. Vocês desculpem a falta de preparo, mas é o seguinte. Muitas vezes a gente está falando aqui, aí vem a intuição do que a gente tem que fazer, sabe? Então, aí eu vou procurar na hora essas mensagens para a gente ler. Eu lembro que que tem no Evangelho, nós achamos aqui numa coletânea do que Emmanuel falou sobre deixar vir as minhas criancinhas, que representa Lucas aqui, esse capítulo e esses versículos que a gente está vendo, tá? Eu estou colocando aqui. O outro não vai dar para a gente colocar aqui na tela. Mas esse aqui do Evangelho, sim. A gente vai colocar aqui na tela. Instrução dos Espíritos, deixar vir as minhas criancinhas. Veja que a mensagem é uma mensagem muito bonita. Cheia de amor mesmo. Essa mensagem. Disse o Cristo, deixar que venham as minhas criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Quem são os que estão nas regiões inferiores? São bons espíritos? Não, são os obsessores, sofredores. Então, olha como a lição é profunda. O João, o discípulo, o apóstolo bem-amado, falou, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. E nós temos visto, mais de uma vez, processos obsessivos em crianças. E eu, vendo uma criança obedecendo um espírito em Goiânia, eu vi a criança obedecendo um espírito. Eu falei, mas por que isso está acontecendo? Thales, a dívida da família não é só com esse que reencarnou, é também com aquele que, estando desencarnado, se liga a essa criança por débitos anteriores, mas o pai e a mãe também têm que educar a criança para que a educação e o amor dado à criança chegue ao espírito. Boa parte das crianças, elas ouvem espíritos e elas têm sensibilidade. Então, quando o pai fala assim, vai ali, filho, vai lá, vai brincar, tá? Papai te ama, mas eu deixo o papai conversar aqui. E aquilo não for com amor, não for com sinceridade, o espírito que está ali perto, ele vai falar para a criança, seu pai não te ama, sua mãe não te ama. E a criança vai crescer, o pessoal fala, a criança é muito sensível, e a criança cresce revoltada, e o pessoal fala, não sei, mas eu dou tanto carinho para os outros verem, mas os espíritos estão vendo o que passa no coração do indivíduo. E ele fala para a criança. Ele fala, a criança absorve aquilo através de sentimentos. Então, não adianta ser falso com criança. Nem com ninguém, na verdade. Porque a sensibilidade sendo maior, é possível que o indivíduo perceba o que está acontecendo. Se for um médium com mais sensibilidade, ele percebe o pensamento da própria pessoa. E a criança percebe os sentimentos dos pais. Então, sentimentos reais de bondade passam para a criança e amenizam.
fazer a vontade da criança, estar sempre disposto a dar coisas materiais para ela, sem envolvimento emocional, ou tentando tirar a criança perto de si, ou deixando que aquela tarefa de ser mãe e pai funcione como se fosse um sacrifício muito grande, penoso e doloroso para os pais, a criança percebe. Porque o amor verdadeiro e sincero, que parte da alma e do coração, a criança percebe também. E ela pode ser uma criança amena, uma criança serena, dependendo daquilo que lhe é dado. Claro que tem também as características psicológicas do espírito, mas a criança, ela nasce pronta para absorver e para refletir o que ela recebe. Então, ela sabe muito bem se o pai ou a mãe tem por ela sentimentos verdadeiros. Muito bem, não é consciente. Ela sente. E a maneira como ela responde a isso tem a ver com os desequilíbrios de dentro de casa. Pais que brigam muito, que têm aversão um pelo outro, o casal, pode brigar escondido. A criança vai responder à briga escondida por causa da vibração de dentro de casa. Porque a briga e o desentendimento vai atrair os obsessores, e você convida os obsessores para sua casa, não vai atacar seu filho. Você abre a sua casa para qualquer pessoa, encarnado não, que você está vendo, desencarnado que você não está vendo, são os sentimentos e as intenções. Intenção não boa, falsidade, enganação, vão trazer os espíritos para casa. E a sua casa vai estar aberta, e seus filhos vão sofrer as consequências dessas vibrações. Eu espero que vocês tenham se ligado muito a isso que foi falado, porque a maioria dos problemas de revolta dos filhos, de situações difíceis na família, vem das intenções reais e da distância que os pais estão em fazer o bem e cuidar com amor dos seus filhos. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade, de que se exerce em torno dela e por ela. Então, aquela criança problemática, você não está cuidando só dela, você está cuidando dela e dos obsessores que estão em volta dela. E se tudo der certo, vai ser seu neto ou sua neta. Então, é muito importante que as relações com as crianças sejam de sinceridade profunda, de amor verdadeiro, de carinho real, e não tentar transformar o cuidado com as crianças em um fardo. Isso afeta penosamente a estrutura psíquica da criança. E aí sim, você vai ter um adolescente complexo. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu coração, o coração das mulheres que são todas mães. Ele quer que a gente busque Cristo com aquele instinto da criança que gostaria de receber carinho e que o Cristo nos dá, mas também com o coração aberto para receber as palavras dele. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas. Olha, o verbo está no presente. A claridade matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo que, ao seu turno, atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Então, os homens de boa vontade, aqueles que querem se melhorar, são as crianças que Jesus chamou. Então, nós somos crianças perto do Cristo. O que nós somos perto do Cristo? Crianças. Não só pela idade, mas pela evolução dele. Não sei, me vem na cabeça assim, quase uma bactéria criança perto do Cristo, né? Tamanha distância evolutiva que nós temos dele.
Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que ele revela na sua universalidade. Buscando Deus, meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades, e a verdade nos libertará. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas, e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. 1863, 5 anos depois do advento do Espiritismo. E o processo continuou com Chico. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta o horizonte. E aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista é o enviado do Cristo, para fazer com que a doutrina espírita, a terceira revelação, chegue aos corações dos homens. E eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Na outra lição, deixai vir a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Quem de nós não precisa? Busquemos o Cristo. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Mas para isso é necessário buscá-lo com o coração de criança. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuís este fogo divino, que é o que podeis temer? Direis a todos os instantes de vossa vida, meu Pai, que a tua vontade se faça, e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para o meu bem, eu sei, que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura, fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos seus pés o testemunho do seu reconhecimento. Não é a representação do publicano orando? Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades do que vos rodeiam e persigam poderão arrebatar. Quem ama verdadeiramente pode se entristecer, mas não pode cair. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não podem atacar. E vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaros que adejam nos ares já não se lembra da terra. Subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Está aqui, Maria Eduarda, a resposta à sua pergunta dada pelo Espírito Protetor no Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós nos desapegarmos dos bens da terra, o que nos acontece? Nós teremos amor. E nós teremos colocado o nosso tesouro onde os vermes e a ferrugem não podem atacar. E veremos apagar da nossa alma tudo que seja capaz de conspurcar a pureza. Sentiremos diminuir dia a dia o peso da matéria. Qual pássaro que viaja nos ares e já não se lembra da terra, subiremos continuamente, subiremos sempre, até que a nossa alma inebriada se farte do elemento de vida no seio do Senhor. Essa é a resposta da pergunta que você fez, trazida pelos bons espíritos através da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeito, Thales.
Caiu em ótima hora. Capítulo 8, item 18. Vamos ver o que o Emmanuel nos traz sobre essa passagem. Nós não temos aqui, mas qualquer dúvida vocês me perguntam. Jesus chamou-a para si, dizendo: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Sejamos simples. Surge o progresso da sucessão constante de labores variados em todas as frentes da atividade humana. Um esforço acompanha outro, um objetivo mais aperfeiçoado modifica os movimentos da criatura. Vida após vida, geração a geração, a humanidade caminha recebendo luz e burilamento. Toda a vida futura, no entanto, depende inevitavelmente da vida presente. Como toda colheita próxima se deriva da sementeira atual. A infância significa, por isso, as vibrações da esperança nos dias por vindouros, muito embora a fragilidade com que se caracteriza. A ingenuidade dos pensamentos e a meiguice dos modos dão à criança os traços da virgindade sentimental necessária ao espírito para galgar os estágios superiores da evolução. Eis porque o Senhor, com muita propriedade, elegeu na infância o símbolo da pureza indispensável à sustentação do ser na vida maior. No período infantil, encontramos as provas irrecusáveis de que as almas possuem no âmago de si mesmas as condições potenciais para a angelitude. Urge, pois, saibamos viver com a simplicidade dos pequeninos, na rota da madureza, renunciando às expressões inferiores do egoísmo e do orgulho, da astúcia e da crueldade, que tantas vezes se nos ocultam nos gestos de fidalguia aparente. No reino de Deus, ninguém cresce para a maldade. Sejamos simples, vivendo o bem espontâneo. Observa, portanto, em ti os sinais positivos que conservas da infância, como índice de valores morais para a excursão monte acima. Sê criança em relação ao mal que perturba e fere, realizando a maturação dos teus sentimentos na criação do amor puro, porque somente no amor puro encontraremos acesso à eterna sublimação a que estamos destinados. O livro Ideal Espírita, capítulo 30. Em auxílio à criança. Texto publicado na revista O Reformador em 1953. Dentro das tarefas que o Espiritismo nos impõe, uma delas avulta pela importância e significação com que se destaca no presente para a garantia do futuro de nosso trabalho regenerativo e santificante. Referimos-nos à imprescindível assistência espiritual que a criança exige de nós, a fim de que não estejamos descuidados no erguimento das colunas vivas do reino do Senhor na terra. Veja que ele está falando que cuidar da criança é um trabalho de regeneração, que ser pai e mãe é uma bênção. Não levantaremos um edifício sem assegurar a firmeza dos alicerces. Não escreveremos um livro sem antes penetrar o sentido do alfabeto. Não chegaremos a produzir uma sinfonia sem abordar os segredos primários das notas simples. Não colheremos em seara feliz sem sacrifícios na sementeira. Como esperar o aprimoramento da humanidade sem a melhoria do homem? E como aguardar o homem renovado sem amparo criança? A criança que a gente cuida hoje vai ser o homem melhor ou pior do amanhã. O menino de agora dominará depois. Na urna do coração infantil reside a decifração dos inquietantes enigmas da felicidade sobre o mundo. Passamos de nossos templos de fé espírita não somente santuários de socorro às aflições e aos problemas da madureza humana, mas também lares de adestramento espiritual, com vistas à plantação do bem, onde os nossos filhos encontram a primeira escola de comunhão com o Senhor e com o próximo. Imagina uma família que está com problemas com os filhos
tendo a oportunidade de procurar um templo religioso, os pais não o fazem. A criança não vai fazer por si mesma, cabe ao pai, à mãe levar. A recuperação da mente infantil para o equilíbrio da vida planetária é trabalho urgente e inadiável, que devemos executar se nos propomos alcançar o porvir com a verdadeira regeneração. Todo o amor que nós dermos aos filhos hoje, nós poderemos transformar em homens que farão bem no futuro, melhorando a humanidade a partir de dentro das nossas casas. Fazer pessoas inteligentes não melhora necessariamente o mundo, mas pessoas bondosas com certeza. A criança ergue sua manhã. Talvez por isso mesmo, à frente da multidão aflita, proclamou o nosso divino mestre: deixar vir a mim os pequeninos. Dirijamo-nos para o Cristo, conduzindo conosco os tenros corações das criancinhas. Mais cedo, que possamos esperar, a terra encontrará o caminho glorioso da paz imperecível. Brasil Espírita, janeiro de 1953. Agradeçamos ao querido Chico Xavier a bondade de ter trazido, através da sua mediunidade consagrada ao bem, as páginas de Emmanuel, trabalhador devotado do Cristo, depois que percebeu que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida, colaborador direto de Paulo de Tarso nas lides espirituais superiores, que, em nome do apóstolo do Cristo, dos gentios, veio com a missão aqui na Terra de amparar e auxiliar o processo de evolução do Espiritismo, sendo o principal trabalhador da segunda fase da doutrina espírita na Terra, através da mediunidade do Chico Xavier, sendo comandado direto do apóstolo dos gentios. Por isso que, nas abordagens que ele faz do Novo Testamento, ele dá uma predileção especial ao apóstolo dos gentios, aquele Paulo que, trabalhando com dedicação ao bem, acreditando que fazia o certo perseguindo os discípulos do Cristo, foi chamado à redenção às portas de Damasco, recebendo o próprio Cristo em espírito a convidá-lo a regressar para o caminho do bem, se tornando, então, o apóstolo da gentilidade, convidado pelo próprio Cristo em espírito, o único caso, que pela sua devoção ao bem na luta, com uma boa vontade imensa no processo de redenção, não somente mostra a dedicação com que colocou a sua vida para o trabalho com Jesus, mas a força imensa e a boa vontade na redenção de si mesmo, sendo colocado para nós como um exemplo mais próximo a todos aqueles que querem dizer não ao passado para uma nova vida no presente. O apóstolo dos gentios foi o grande mártir humano da redenção dos homens, tendo sido chamado pelo próprio Cristo à regeneração, lutou com todas as forças contra o seu passado, precisando de 7 anos de meditação e estudo para reorganizar sua mente, no processo de trabalho edificante, em termos de sacrifício e dedicação, indo plantar o cristianismo de Jesus no centro do paganismo, tendo falado à Grécia da sabedoria e da filosofia, quase ninguém lhe deu ouvidos. Foi pregar em Roma, foi pregar em todos os cantos do mundo civilizado conhecido no Ocidente, para levar a palavra de Cristo com amor e devoção. Foi um lutador, um brigador. Ele fez com que as florestas densas da ignorância e da maldade fossem substituídas pelo campo verdejante da esperança, nos vários corações daqueles que, sentindo nas palavras dele
a voz dos espíritos superiores que falavam em nome do Cristo, entraram em redenção, tendo ele mesmo recebido, depois da encarnação como Públio Lentulus, o Emmanuel, que começou a trabalhar no cristianismo, no plano espiritual, e lá, abraçando o querido Emmanuel, ele o convida para ser um codiscípulo dele, que era discípulo e apóstolo do Cristo, no trabalho de organização das ideias e a preparação do Brasil para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Prepara-se, então, a reencarnação de Emmanuel como padre Manuel da Nóbrega, o jesuíta que veio para o Brasil, catequizar os índios, fazer o dicionário tupi-guarani para o português. Dizem que quando ele entrava na aldeia, ele nunca foi atacado, porque a energia moral dele, vamos dizer, descendente da genética espiritual de Paulo de Tarso, fazia com que os indígenas simples se abaixassem, chegavam a ajoelhar. E ele catequizava os índios e também as crianças, ensinava o português e apresentava Jesus a essas crianças do Novo Mundo, começando a plantar no Brasil as raízes que viria a florescer na planta jubilosa da árvore de esperança, de consolo e de caridade, regada por ele, plantada por ele, cuidada pelo querido Bezerra de Menezes, que foi o apóstolo do Espiritismo no Brasil, começando com outros a Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro. Preparando o Brasil, então, para receber a doutrina espírita da França, história contada no livro A Caminho da Luz, da Psicologia do Chico, e o próprio Emmanuel contando, e depois por Humberto de Campos, no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, da Psicologia, da Psicografia do Chico. E aí nós vemos o trabalho que ele iniciou já há um bom tempo atrás, lá na Palestina Antiga, seguindo na missão de trazer a doutrina espírita para hoje, o país que tem a maior quantidade de espíritas no mundo e que é convidado a mostrar para o resto do mundo que o amor, a simplicidade, a alegria e a devoção são as bases para que o reino de Deus se faça na terra. O Brasil, então, como coração do mundo, pátria do Evangelho, não foi convidado a ser um representante da modernidade, tecnologia ou intelectualidade. Os brasileiros, principalmente espíritas, convictos, trabalhadores da última hora, são convidados a amar em nome do Cristo, a amar a Deus e amar ao próximo. A doutrina espírita tem feito pelas comunidades pobres, tanto do espírito quanto da matéria, aquilo que as igrejas não fizeram em milênios. A doutrina espírita entrou no Brasil levando sopa aos necessitados, levando a luz da espiritualidade superior através de vários médiuns aos corações ressecados da velha Europa, corações frios, cansados do pecado, da inteligência mal dirigida, imploraram ao Cristo para reencarnarem no coração do mundo, para que, se regenerando, regenerasse também a humanidade. Aqueles velhos intelectuais cansados da vida de pensamento sem significado espiritual reencarnaram no Brasil, para que pudessem aprender com o povo simples a amar e ser amado, a abraçar e a apertar, a sorrir e a conversar, coisa difícil de ser encontrado nos países desenvolvidos, tanto na Ásia quanto na Europa, nos Estados Unidos ou no Canadá. Eles vêm para o Brasil, tantas vezes se emocionam por receberem abraço, carinho, por serem tratados com humanidade. Isso o Brasil já tem, não obstante todas as dores e todos os defeitos que ainda praticamos. Mas Deus permite que as trevas cresçam do lado da luz para que as trevas recebam iluminação.
cabe ao trabalhador de boa vontade, hoje, o trabalhador que entende que o Cristo se fez presente através da doutrina espírita, como diz o apóstolo João, ele foi o iniciador do espiritismo. E o espiritismo veio por Allan Kardec na França e foi trazido ao Brasil por um outro maravilhoso discípulo do bem e dedicado ao bem, sem que tivesse para si mesmo qualquer recurso derivado da sua mediunidade para si, tendo vivido com simplicidade e altas dívidas, como funcionário público do baixo escalão, recebendo um salário mínimo inicialmente, vivendo disso, tendo condições de que com 412 livros, alguns vendidos no Brasil e fora do Brasil, numa quantidade de mais de 100 mil, se recebesse ele R$1 por livro que ele vendeu, ele seria milionário. Ele deixou tudo isso a nos mostrar, pedindo a Deus que lhe desse a condição espiritual que tinha algo mais próximo do que o Cristo fez, para poder trazer a nós, através da sua mediunidade. Tendo por trás o querido Emmanuel, trabalhador incansável nas lides de nosso Senhor, e discípulo do querido Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, que faz todo sentido, pois que saindo da Palestina, o cristianismo foi pregado no centro do paganismo, e o responsável por isso foi aquele que também hoje é responsável, para que o cristianismo chegue a todos os povos, o apóstolo Paulo. Por sua vez, se aproxima da terra no mesmo momento em que o Cristo assim o faz, junto com os outros apóstolos, perto do Natal, para abraçar todos aqueles homens de boa vontade, que com o coração aberto como crianças e pequeninos, recebe o Cristo em seus lares e em seus templos íntimos, nesse processo de redenção e renovação, para que levemos em nome do Cristo, despersonalizando-nos, vencendo o egoísmo e a vaidade, o orgulho insano, para que o Cristo possa se revelar através de nós, não pelo que somos ainda, mas pelo esforço que fazemos para sermos melhores, como verdadeiros trabalhadores da seara de nosso Senhor. Deus nos abençoe e até o próximo estudo. Consideramos que a mensagem foi a oração final para nós.